Iniciaremos esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jovens, não tenhais medo de ser santo. Quem nos disse essa frase, nos deixou esse recado, foi simplesmente São João Paulo II. Um papa que antes de se tornar papa ficou no meio de uma guerra. Sim, jovens, quando digo no meio de uma guerra, é literalmente no meio de uma guerra. Entre Polônia e entre Rússia e Alemanha, na Polônia. Durante a guerra, São João Paulo II perdeu o pai e solitário, encontrou-se com aquele que foi o seu guia durante o resto de sua vida até a sua morte, Jesus Cristo. Quando falamos, jovens, não tenhais medo de ser santo, a gente traz para a nossa realidade, que é uma realidade muito tranquila, muito na paz. Usando o exemplo de São João Paulo II, que na sua juventude teve que fugir para poder sobreviver. E quando eu digo para poder sobreviver, é literalmente sobreviver. Para quem não sabe, São João Paulo II não teve o luxo de fazer um grande seminário. Ele se formou padre nas escondidas da guerra. E a sua grandeza não é simplesmente pelos milagres, por tudo que ele percorreu. A sua grandeza era interior, era o amor que ele tinha pelo próximo. Jovens, ele combateu o comunismo. E é algo que a gente deve fazer nos dias de hoje. Ele combateu a dor do próximo. E é algo que devemos fazer hoje. Devemos ter coragem, ânimo, alegria de ir adiante, de buscar a santidade. Porque se Karol Wojtyla tivesse medo, não existiria São João Paulo II. Se Jorge Mário Bergoglio tivesse medo, não existiria Papa Francisco. Se Joseph Ratzinger tivesse medo, não tinha Bento XVI. Se Robert Prevost tivesse medo, não existia Leão XIV. Eu posso falar 267 papas aqui. Se todos tivessem medo, eles não seriam líderes da maior igreja do mundo. Se os 12 discípulos não tivessem medo, eles não se tornariam grandes. Se todos os santos tivessem medo, eles não se tornariam santos. E quando falamos que a Igreja Católica é a religião mais difícil de se seguir no mundo, é verdade. Ninguém quer fazer jejum, ninguém quer fazer penitência, ninguém quer deixar o mundo de lado, ninguém quer deixar as festas, as drogas. Para os jovens de hoje em dia, é muito mais fácil viver uma prostituição do que ir à missa domingo. Para os jovens de hoje em dia é muito fácil ir na balada no sábado e depois no domingo ir virado para a igreja. Jovens, a igreja não é brincadeira. Jesus Cristo não é brincadeira. A santidade não é brincadeira. Por isso que é muito fácil e é muito cheio você criar uma igreja e poder enchê-la hoje em dia. É muito fácil. Mas é muito difícil você seguir a Cristo em espírito e em verdade. Temos medo, somos fracos, somos pecadores. E reconhecer isso é o primeiro passo para você perder o medo. O segundo passo é você deixar de fato Cristo transformar você. Quando falamos de fato Cristo transformar, porque não vá achando você que não teve uma experiência ainda com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que você vai sair igual. Principalmente quando você escolher um retiro X ou retiro Y, ou alguma experiência que você tiver, você não vai ser igual. Você nunca sai igual quando você conhece Jesus. Você nunca sai o mesmo. Irmãos, é como se você fosse viciado naquilo. É como se você quisesse buscar aquilo cada dia mais. No meu primeiro retiro de carnaval, eu trabalhava numa empresa de cimentos. Eu trabalhava na unidade que era distante da cidade. A gente, no retiro de carnaval,
voltamos do retiro de carnaval, irmãos, aquilo me incendiava de uma forma que eu queria rezar o terço toda hora. E a minha primeira experiência com o terço foi nessa época. Talvez meio tarde, mas o tempo certo. Sabe por quê? Porque a nossa história já está escrita no livro da vida. Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, ele nos dá o livre-arbítrio para escolher o que queremos. Ele não é aquele Deus, como eu posso dizer, ele não é aquele Deus que vai nos limitar, muito pelo contrário. Ele vai permitir que vivamos aquilo que queremos. Se você quer viver em festas, em pecado, ele vai deixar. Se você quer viver a santidade, ele vai te exaltar. Só que pense, tudo depende de você. Se você quer viver em festas e pecados, ele fala que a escolha é sua. Só que você não vai para o céu. Você não vai para o céu. O inferno te aguarda. Tem uma cadeirinha lá com o seu nome. Só que esse caminho para o inferno é muito mais fácil e prazeroso do que para o céu. É muito mais fácil, jovem, você viver um caminho de dor, de farra, de prostituição, de sair beijando todo mundo. É muito mais fácil. É muito mais carnalmente falando prazeroso. Só que buscar Jesus, cara, só quem conhece pode falar. O que é você buscar Jesus? Só quem conhece consegue entender a magnitude que é a missa. Só quem é católico consegue entender a elegância que é viver a sua modéstia, seja ela mais simples ou mais elegante. Só quem é católico consegue entender o amor que temos por Maria. E quando você fala que nós católicos adoramos imagens, a gente simplesmente tira sarro de você. Por 2 pontos, irmãos. Primeiro, quando alguém que você ama muito, que você gosta muito, falece, a única lembrança que você tem dessa pessoa é as fotos. Só que como a gente vai ter foto de alguém que viveu há séculos atrás? Como? E não. Essas pessoas não são não são Jesus e nem têm o poder de ser Jesus. Porém, elas escolheram segui-lo. E seguindo, elas se tornaram melhores amigas de Jesus. E sendo melhores amigas de Jesus, eu posso sim pedir uma graça a ela. E ela vai realizar. No tempo de Deus. Os nossos pedidos, quando chegam ao céu, eles são entregues na mão de Deus. E ele fala, é no meu tempo e não no seu. Só que para você chegar à sua graça, eu vou te preparar. E você vai sofrer. Porque é sofrendo que se torna forte. É trabalhando que se constrói. Segundo ponto. Nós entendemos que as imagens são pedaços de gesso. Só que nós também entendemos que podemos ser igual aos santos. E não devemos ter medo. E se você é uma pessoa que fala que católico adora imagens, parabéns, a gente tira sarro de você. Porque você não entende o que é seguir Jesus de verdade. Você não entende o que é pegar uma imagem de barro. É de barro, é de barro. Se jogar no chão, quebra. Porém, você não entende o que é pegar aquela imagem de barro, retratada no santo, e ver e sentir que aquela pessoa seguiu Jesus de verdade e que devemos ser igual a ela. Vocês nunca vão entender o que é o amor de Cristo se não segui-lo. Encerramos esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito.